Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos de volta. Tem mais estudo bíblico para o nosso aprendizado hoje e hoje a pergunta é muito interessante e é a seguinte: todos os anos no Brasil temos o feriado do Dia de Finados em novembro. Sabemos que é um feriado religioso, mas gostaria de saber se ele existe na Bíblia e se é correto nós crentes participarmos desse feriado e também como os crentes encaram essa questão de homenagem aos mortos. Muito obrigado, querida irmã, sua dúvida é interessante, é feita num momento importante para a gente refletir a respeito desse tema. Eu sempre digo a você tem alguma dúvida da Bíblia? Coloca aqui nos comentários e a sua dúvida pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui do canal. Aproveita, a gente está aí respondendo muita dúvida. Estamos chegando, acho que até passamos já, se não me engano, 500 perguntas respondidas. Eu quero chegar a 1000 e vou comemorar junto com os irmãos aqui e claro, a gente vai continuar. Então você que ainda não faz parte do canal, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição para receber os próximos estudos. Olha, os irmãos têm aprendido bastante, a gente tem crescido muito juntos aqui. Faça parte do nosso canal. Não sei se me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com. Lá no blog eu já escrevo há mais de 10 anos, aí eu vou alcançar quase 2.000 estudos lá. Aqui no YouTube também sou o autor desse canal e a gente está avançando muito bem. E eu explico a Bíblia de forma simples para as pessoas entenderem. Eu vou te ajudar a crescer muito no conhecimento da palavra. Então vamos à nossa lousa de explicações aprender mais sobre essa questão hoje. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, muito conhecido, Eclesiastes 12:7. Vamos fazer aqui o nosso estudo partindo dele. E o pó volte à terra, está falando do nosso corpo mortal. Como era, viemos do pó e ao pó tornamos. E o espírito, que é a parte imaterial, volte a Deus que o deu. Daqui a pouquinho a gente avalia mais sobre esse texto. Queridos, a realidade da morte é muito, mas muito explicada na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela não esconde essa nossa terrível condição que nós ganhamos devido à nossa natureza pecaminosa, porque nós pecamos e o pecado gera a morte. No entanto, existe também um fato de mistério dentro da morte que acaba atraindo muito a gente, a nossa curiosidade, né? Porque a gente quer saber o que vem depois. Para muita gente isso é um grande mistério, mas a Bíblia também explica essa questão do pós-morte. Porém, nós temos algo impressionante e importante aqui. Muita falsa doutrina que muita gente crê, às vezes sabendo e às vezes sem saber. E uma dessas falsas doutrinas e erros grotescos estão ligados ao dia de finados que nós conhecemos bem dentro de nossa sociedade. Então nós precisamos conhecer mais sobre isso. Eu vou explicar isso, vou explicar versículos bíblicos e vou explicar como que nós evangélicos lidamos com esse dia de finados. Então, aquele recadinho para você, fique até o final do vídeo, faça um esforcinho para aprender mais, com maior profundidade. Vamos relembrar então para você que já sabe o que é o dia de finados e para você que não sabe, você vai ter mais informações sobre o que é esse dia. O dia de finados, ele é também chamado de Dia dos Fiéis Defuntos, que tem a ver com a morte, ou também é chamado de Dia dos Mortos. Mas, presbítero, de onde que surgiu isso? De onde que veio essa questão de mortos? Essa data se trata principalmente de uma data comemorativa criada pela Igreja Católica. Sim, é um feriado religioso católico e fundamentada principalmente na crença, na oração que os vivos deveriam fazer pelos mortos. Apesar de muita gente achar que o ponto central seria homenagear os mortos, não. O ponto central é a intercessão por aqueles que já morreram, para que esses que já morreram pudessem então alcançar certos benefícios onde quer que estejam após as suas mortes. E por que isso? Porque dentro da doutrina católica se crê que existe lugar intermediário entre terra e céu, ou entre terra e até mesmo o inferno, podemos assim dizer. Então, existe uma certa intercessão, ou seja, os vivos, de certa forma, podendo interferir com a sua intercessão no destino daquelas pessoas
que já morreram. Mas, presbítero, de onde que vem essa ideia? Essa crença ela é baseada em 2 pilares. A tradição, que os católicos têm como sendo ou tendo o mesmo peso que a própria Bíblia, né? Uma tradição construída através dos tempos, mas principalmente aqui um texto, né, que está num trecho do livro de 2 Macabeus, ou melhor, 2 Macabeus 12, de 14 a 46. Eu vou ler com você aqui pausadamente e te mostrar. Esse texto, né, esse livro não está na Bíblia evangélica, porque ele é considerado apócrifo, não é um texto inspirado por Deus. Veja o que ele diz. Em seguida, fez uma coleta, ou seja, ali um envio de verba, né, de dinheiro, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, né, que era ali um dinheiro daquela época, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Observe bem. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. O que é a ressurreição? É quando o morto ele volta à vida, ok? Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão e supérfluo, né, à toa, rezar pelos mortos. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, ou seja, tendo fé em Deus, era esse um bom e religioso pensamento. E agora vem o trecho principal. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório. O que é o expiatório? É o que tira os pecados. Um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. O que nós temos aqui então? Uma pessoa que está viva, organizando uma coleta para um sacrifício para tirar os pecados daqueles que já tinham morrido. Estamos então aqui diante de um trecho de 2 Macabeus 12, 46 a 46, e aqui eu peguei a versão da Bíblia Ave Maria. Queridos, o livro de Macabeus ele é considerado apócrifo para nós protestantes e também para os judeus, ok? Eles não reconhecem também esse livro como fazendo parte do cânon bíblico aceito como sendo inspirado por Deus. E por que isso? Por causa das inconsistências. Uma delas é essa que eu acabei de mostrar e eu vou mostrar para você por que esse ensino de Macabeus é contrário a diversos outros textos bíblicos, e isso faz com que então a data, melhor dizendo, de finados seja uma data, né, que tem que tomar muito cuidado com ela. Você tem que saber exatamente o que ela significa para que você também não caia nos erros que muitas pessoas caem nesse dia de finados. Olha só, os católicos creem que os vivos têm a possibilidade de fazer algo por aqueles que já morreram. Vivos, então, interferindo de alguma forma na vida dos que já morreram. Por isso eles acendem velas, oram por eles e até pedem perdão pelos seus pecados, como nós vimos ali no livro de Macabeus. Essa prática, porém, está definitivamente contrária ao que diz a palavra de Deus, e eu vou mostrar isso trazendo alguns textos bíblicos e explicando esses textos bíblicos para que você tenha um embasamento completo e correto a respeito desse tema. E a gente começa então aqui com Hebreus 9:27, um texto muito clássico que já enterra essa doutrina ali de Macabeus. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, então veja, acontece o quê? A morte e depois vindo o juízo. O que é o juízo? É a definição, o julgamento, a definição do que essa pessoa é a partir daquele momento da sua morte. Fica claro nesse texto que a morte, ela sela todas as oportunidades dadas às pessoas. Não há como interferir na vida pós-morte de uma pessoa. Se logo após a morte vem o juízo, conforme diz Hebreus, como haveria possibilidade de orar para que alguém já morto fosse perdoado pelas suas faltas? Ele já não foi julgado? Ele já não foi ou recebeu o juízo? Então veja que orações em favor dos mortos são inúteis e não tem base bíblica alguma. Não devemos orar
pelo perdão daqueles que já morreram, porque isso não pode acontecer. Eu vou explicar nos próximos textos por que alguém que já morreu não pode ser perdoado pelos seus pecados. Antes de continuar aqui com os textos, dá uma olhadinha nessa tela, parece complicado, não é verdade? Entender a Bíblia toda, e vou dizer a você, sim, é complicado se você pegar sozinho para compreender, porque é um livro bastante grande, com muitos tipos de escrita diferente, mas e se você tiver um professor para te ajudar? Foi isso que nós fizemos aqui. Nós criamos um projeto missionário e de estudo da Bíblia. Eu vou ser seu professor. Vamos começar em Gênesis 1, versículo 1. Vamos caminhar pela Bíblia até chegar em Apocalipse com profundidade, assim como eu faço aqui nos estudos. Quer participar do nosso projeto? É muito acessível, ok? Então você vai conseguir participar. E aqui, dá uma olhadinha nos comentários aqui. No primeiro comentário tem o link da nossa página. Ou você pode pesquisar lá no Google, Conheça a sua Bíblia de capa a capa, e você vai encontrar o nosso projeto. Próximo texto, Eclesiastes 12:7, que nós lemos no começo. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Você está enxergando aqui algum lugar intermediário entre a terra, né, quando a pessoa morre, e o espírito voltando a Deus? Não existem caminhos intermediários entre esta terra e Deus. Isso nos leva, então, claramente a ideia de que não existe o tal do purgatório, né? Que a pessoa fica ali se purificando, um tipo de escala, ou um tipo de pré-escala, antessala do céu. Ela precisa se purificar para ela chegar no céu. E aí então as pessoas vivas oram por essas pessoas que estão nesse purgatório e elas vão chegar mais rápido no céu. Não temos esse tipo de doutrina na Bíblia. Locais de purificação e nem novas oportunidades de salvação e perdão após a morte de uma pessoa. Eclesiastes, é claro, morreu, o espírito volta a Deus, que sela então o destino dessa pessoa. Esse ensino claro destrói qualquer tradição apoiada nesse tipo de prática a respeito de lugares intermediários. Mas não é só isso. Quando nós olhamos para o texto de Atos 4, versículo 12, nós temos aqui uma informação importantíssima. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Preste bem atenção nessas expressões. Dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Nenhum outro nome. Isso mostra o quê? Que orações pelos mortos não têm validade para salvá-los, nem para purificá-los, ou mesmo para perdoar os seus pecados. Mas por que, presbítero? Porque a salvação é pela fé no nome de Jesus Cristo. E isso acontece aqui na terra, enquanto nós temos vida para exercer o crer, para exercer a confissão do nome de Jesus e do arrependimento somente enquanto há vida, para conseguir receber e acolher o nosso evangelho trazido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós já vemos que terceiros não podem resolver a nossa vida após a morte. É impossível então que um terceiro, que alguém possa então, depois que a pessoa morreu, conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Por exemplo, o meu falecido pai, ele morreu. Ele está, não sabemos onde, porque Deus que tem nas mãos o nosso destino. Eu acredito que esteja na presença do Senhor, ok? Mas vamos imaginar que no meu coração eu não tivesse certeza. Eu não tenho poder de orar por ele para que Deus perdoe, para que ele alcance o céu. Por quê? Porque isso tem que ser feito, ou tinha que ser feito por ele nessa terra. Quando ele ouviu a palavra, ele tinha que receber. Olha só esse próximo texto, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A minha pergunta é: algum morto confessa pecado? Perdão se dá através do arrependimento e da confissão dos pecados, o que os mortos não têm condições de fazer, porque já partiram
dessa vida. Já saíram da condição ou do tempo em que eles tinham a oportunidade de se arrepender, de deixar as suas faltas, de receber o perdão do Senhor. A confissão, ela é pessoal, de modo que eu não posso confessar os pecados de outra pessoa. Eu não posso me arrepender por outra pessoa. A Bíblia vai ensinar pra gente que cada um responde pelos seus próprios erros e só há oportunidade de confissão, obviamente, enquanto a pessoa está com vida. Observe como ensina pra gente em Romanos 14:12. Assim, pois, cada um, preste bem atenção, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então veja que o texto de Macabeus ensinando expiação pelos mortos é uma heresia. Cada um dá conta de si mesmo. Eu dou conta de mim, você dá conta de você. E eu e você temos que nos arrepender, nos dobrar diante do Senhor Jesus aqui agora. Depois que morrermos, não temos mais condições de realizar o arrependimento. Vamos dar contas direto a Deus e sermos punidos dependendo do que nós fizemos, se nós rejeitamos o Senhor, ou sermos recebidos na presença viva do Senhor, se nós entregamos a nossa vida aqui, nessa terra. A obra de Jesus, ela justifica totalmente os que dele se aproximam através da fé. Claro, exercida aqui. Não há meia salvação, nem meio perdão. Não tem como uma obra ser parte feita nessa terra e depois, através da intercessão de alguém, de um terceiro, ser completada lá no purgatório e eu vou então para o céu. A palavra de Deus nos diz em Romanos 5:1 o seguinte: justificados, né? Significa esse termo que Deus então nos considerou justos porque Jesus pagou a nossa dívida. Justificados, pois, como? Através das obras? Não. Mediante a nossa fé. Quando que nós temos possibilidade de exercer a fé? Aqui na terra. Temos então o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor, através do Senhor Jesus Cristo. E isso se dá nessa terra e não por intercessão de terceiros. A Bíblia é bastante clara. Então, veja, eu vou até parar por aqui nos textos, porque já ficou claro para a gente que o texto de Macabeus e todas as tradições a respeito desse tipo de oração, intercessão por mortos, são heresias e não são, então, bíblicas. Tá, mas como que nós evangélicos encaramos aqui o dia de finados? A gente deve, então, desprezar os mortos? A gente deve, então, largar o túmulo lá tudo sujo, imundo, porque já acabou mesmo? Não é bem assim. Olha só, como o feriado já está proclamado e já faz parte da grade oficial do nosso país, creio que o melhor que nós podemos fazer como crentes é, sim, lembrar-nos do legado que os nossos falecidos nos deixaram. E aí, claro, existem legados positivos e negativos, mas nós não vamos ser juízes daqueles que faleceram. Quem faz o papel de juiz é Deus. Nós podemos, como crentes, lembrar dos exemplos, sejam positivos ou negativos, para nós podermos ser melhores nessa terra. A sabedoria daqueles que se foram, o seu carinho, o exercício do seu amor. Não cabe a nós julgá-los, pois não temos condições para isso. Essa é uma boa forma de viver esse dia de uma forma positiva. Ir ao cemitério e deixar os túmulos dos entes queridos honradamente bem cuidados não está contrário ao que a Bíblia diz. Mas eu aconselho você a não esperar o dia de finados para fazer isso. Mantenha o local onde os seus entes queridos estão enterrados organizados, né? Isso é um bom testemunho também. Não há pecado nenhum nessa prática. Por quê? No dia de finados, infelizmente, você vai nesses lugares, você vai se entristecer muito com as práticas das pessoas que são realizadas ali, além de ser também bem tumultuado. Então, honre aqueles que morreram organizando todas as coisas ali de forma correta. Agora, fazer qualquer petição, orar pelos mortos, fazer qualquer coisa desse tipo fere os princípios mais básicos da palavra de Deus. Por isso fazermos bem e nos afastar desse tipo de prática. Você não ora pelo morto, você não ora para que o morto faça alguma coisa por você. Tudo isso é contrário ao que a Bíblia nos ensina. E
para você que gosta desse tema, eu fiz um outro vídeo falando o que a Bíblia proíbe com relação a fazer visitas a túmulos e o que a Bíblia permite. Se você quiser ampliar o tema para você conhecer mais, está aqui nesse vídeo. Espero você nele. Até o próximo. Fica com Jesus.